Cientistas cristãos combatem imperialismo científico e fundamentalismo religioso. A velha briga entre religião e ciência. As escrituras não erram nunca, o mesmo não se pode dizer aos homens que as interpretam. Essas convicções partiu de um cientista e não um qualquer. Galileu Galilei foi condenado em 1633 pela Santa Inquisição por defender a tese copernicana de que o Sol não se move em torno da Terra, e sim o contrário. Nem com o título de herege o astrônomo católico deixou de lado uma de suas citações prediletas. A Bíblia nos ensina como se vai para o céu, não como vai o céu. Quase todos os nomes importantes da ciência eram profundamente religiosos, diz professor de filosofia e da ciência Marcelo Cabral. Pascal era um cristão devoto. Isaac Newton tem mais trabalho de teologia do que de ótica ou física. O debate levantado por Galileu 4 séculos atrás ainda é quente nos dias atuais. Se a ciência vê a religião passar, melhor trocar de calçada ou as duas conseguem caminhar juntas? Já em seu nome, a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, encara a chabalela essa bifurcação tão comum tanto nos círculos acadêmicos quanto nas igrejas. A entidade da qual Cabral é gerente editorial e de ensino tem temas que lhes não são caros hoje. Um deles é reconhecer a gravidade da pandemia da Covid-19 e a imunização como melhor forma de combatê-los. Cristãos especiais chamados pelo Senhor Jesus para amar ao próximo demonstrarão este amor ao se vacinar, contribuindo para que esta doença mortal seja minimizada até desaparecer, diz uma nota da ABC. Outro tópico no radar ecoteologia, que reconhece a influência das ações humanas na mudança climática, crise ambiental, também é moral e espiritual. Não basta observar o fenômeno com curiosidade apocalíptica. Jesus disse: "Vós sois o sal da terra", a igreja não deve se tornar insípida diante da crise atual. Cabral, 34, um presbiteriano fã de Iron Maiden e Milton Nascimento, estima que hoje haja 70 grupos no Brasil dedicados a estudar relações entre dois campos que boa parte das universidades brasileiras trata como água e azeite, mas quase nada institucionalizado. Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton, todas elas sem exceções têm institutos voltados para a interação entre religião e ciência. Por aqui a ideia ainda pode soar alienígena. No Brasil é diferente. Praticamente não tem algo assim, especialmente entre as universidades públicas, as mais relevantes em termos de pesquisa. Ele empresta a expertise do historiador australiano Peter Harrison, que ajudou a reformar como a academia enxerga a contribuição religiosa no desenvolvimento científico. Em Tifal Mãe e Foundation of Science, A Queda do Homem e a Fundação da Ciência, ele argumenta que métodos científicos foram originalmente concebidos para recapturar o conhecimento da natureza que Adão possuía antes de Deus expulsá-lo do Éden, como zelar a narrativa bíblica. Ao mito, acredito que ainda presente sobre a ciência e a religião sempre têm sido inimigas. Lembram de como a Inquisição foi lá e prendeu Galileu, afirma Cabral? Rezam-se muitas lendas sobre como religiosos se apegam a diferentes fábulas anticientíficas ao longo dos séculos. Tem a do Vaticano ter encorajado a teoria da Terra plana, outra diz que o Papa Calixto III excomungou o cometa Halley em 1456, essa pepita até o astrônomo Carl Sagan passou adiante, nenhum delas é verdade.
Em setembro de 2020, o físico Robert Kovolam, ex-professor da universidade e fundador do ABC, enviou uma carta à SBF, Associação Brasileira de Física, queria dar parabéns aos colegas por um debate organizado com o colega Marcelo Gleiser. Outro interessado no assunto, Gleiser é o autor dos livros como O Fim da Terra e do Céu. A obra examina a influência de ideias apocalípticas no pensamento científico desde os pré-socráticos até a astrofísica moderna. Naquele mês, o físico havia participado da mesa virtual Pode-se conciliar física e religião? É claro que sim, diz Kovolam, fiel da Igreja Batista, fonte para quem a ciência pode ser percebida como um instrumento divino para aperfeiçoar a humanidade, como na descoberta de remédios. Doutor em física e atual vice-presidente da ABC, ele diz a texto à CBF que seria tolice considerar real apenas o que é material. Sua própria raia de saber depõe contra essas ideias. Para ficar num tempo que nos é familiar, a lei de conservação de energia é certamente real, embora em si mesma não apresente nenhuma materialidade. Kovolam aponta que E igual mc ao quadrado, talvez a mais famosa equação da física, já era aplicada muito antes de Albert Einstein descobrir, ou seja, o homem não conseguir explicar certos fenômenos não significa que eles sejam carochinhas da religiosidade. Algumas leis escapam à compreensão humana. A natureza já as conhece, nós é que não as conhecemos, escreveu. Uma falha que vai de encontro a um dos principais estados dos estudos dos cristãos da ciência, a crença que, ao criar e preservar o universo, Deus conferiu a ele ordem e inteligibilidade contingentes, as quais são basilares para a investigação científica. Kovolam não percebe uma grande oposição na comunidade científica quando um dos seus professa uma fé, mas também não tenha visto muitas pessoas, mesmo aquelas que creem, se colocarem publicamente quanto a isso, diz a reportagem. O que observa isso sim é certa tendência a tratar essas coisas como mundos isolados, diz. Nem todo mundo sente necessidade de estabelecer uma aproximação entre campos. Eu mesmo fiz parte desse grupo por um longo tempo. O ABC Quadrado surgiu em 2016 como uma associação privada sem fins lucrativos. Nasceu como costela de um projeto financiado pelo braço global da Fundação Templeton. A organização filantrópica organiza um prêmio anual, uma espécie de Nobel do Diálogo da Ciência com a Espiritualidade. O brasileiro Marcelo Gleiser o ganhou em 2019, a primatóloga Jane Goldal em 2021. Para Marcelo Cabral, há um tipo de percepção de que a autoridade científica meio que debocham ou menosprezam dos que têm alguma crença religiosa. A postura vira um espantalho para muitas pessoas de fé que se sente alvo de soberba intelectual quando você percebe isso. Você tende a se blindar do que vem da ciência. Veja os neoateístas Christopher Hitchens e Daniel Dennett. Eles ficaram conhecidos como os 4 cavaleiros do não-apocalipse, chacota com o livro bíblico sobre o fim dos tempos. Em título como Deus e um delírio, Dawkins e O Fim da Fé, Religião, Terrorismo e Futuro da Razão, a RIS, eles passam a mensagem de que religiosos fazem o mundo ir de mal a pior. O cristianismo é uma doença, só um ignorante acredita em Deus, afirma Cabral. Ora, muitas pessoas dão à religião o papel central em sua vida. É ela que a escolhe quando um filho começa a beber muito, quando se perde um emprego, quando tudo parece dar errado. O que você faz se um tipo de jaleco ridiculariza sua fé, fica com ela e joga a ciência na latrina?
é o que Cabral chama de imperialismo científico. Ele ocorre, por exemplo, quando Dawkins acusa indiscriminadamente religiões de serem armas do mal, quando universidades se fecham ao diálogo entre ciência e religião, e também quando alguma autoridade científica arrogante coloca seu conhecimento como indubitável. Tais atitudes, em vez de promover o avanço científico, acabam por fortalecer os bolsões negacionistas e anti-ciência. Até porque parte das igrejas vem se inclinando ao fundamentalismo, outro perigo. Esse movimento vai apresentar uma tendência a se enclausurar, virar um tipo de bolha ou uma personalidade umbiguista e criar a falsa ideia de que todas as vozes externas são inimigas, afirma um membro da ABC Quadrado. Inclusive, é mais propenso a abraçar teorias da conspiração. Roupa, música, cabelo, tudo é gospel. Vai até inventar a ciência gospel para negar tudo o que vem de fora, diz Cabral. Esse fundamentalismo, para mim, trai o próprio espírito bíblico. O cristão deveria ser aberto à realidade em suas múltiplas facetas, porque foi Deus quem criou como um todo. Pessoal, a velha briga entre ciência versus religião. Quem você acha que vai vencer nessa briga entre ciência e religião, hein?